Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana para trazermos a leitura e também comentários da segunda aliá da Parashá que estamos estudando esta semana, que é a Parashá Bamidbar, do livro também chamado Bamidbar, ou popularmente conhecido como Números. Então hoje, segundo dia da semana, faremos a segunda leitura, que está no capítulo de número 1, capítulo 1 de Números, do verso 20 até o passuque 54. Números, capítulo 1, do versículo 20 até o passuque 54. Lembrando que hoje é dia 15 do mês de maio do ano de 2023 e dia 24 do mês de Iyar, do ano de 5.783 do calendário judaico. O nosso Shalom, Boker Tov, muito bom dia a toda a família Anusim Brasil, a todos os nossos amigos e nossos internautas, que Hashem os abençoe grandemente. Pedimos a você que ainda não está inscrito em nosso canal, que possa se inscrever em nosso canal e também deixar o seu like aqui no nosso vídeo, na nossa live de hoje, né? Então, a você que hoje também está completando mais um ano de vida, você que está comemorando mais um dia de seu nascimento, e o Eterno lhe abençoe grandemente, lhe conceda, não somente neste dia, mas em todos os dias de sua vida, muitas bênçãos, alegrias e grandes conquistas e realizações. E a você que hoje comemora alguma data especial também, mas ao Tov, que Hashem lhe abençoe grandemente. Então, vamos à leitura da segunda aliá, Números, capítulo 1, do verso 20 ao 54. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten hatorá. E foram, pois, os dias de Ruben, primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Ruben eram 46.500. Dos filhos de Simão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os que foram contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Simão eram 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Gade eram 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Judá eram 74.600. Dos filhos de Isahar,
as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Isahar eram 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações por suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Zebulon eram 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Efraim eram 40.500. Dos filhos de Menaxe, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Menaxe eram 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Benjamim eram 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Dan eram 62.700. Dos filhos de Asher, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Asher eram 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Naphtali eram 53.400. Estes são os que foram contados, que contaram Moshe e Aharon e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. E foram todos os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, da idade de 20 anos em diante. Todo aquele que podia sair para o exército em Israel, e foram, pois, todos os que foram contados 603.550. E os levitas, segundo a casa de seus pais, não foram contados entre eles. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: porém a tribo de Levi não contarás, nem sua soma tirarás entre os filhos de Israel. Eu te incubei, e tu incumbe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus objetos, sobre tudo o que lhe pertence, e eles levarão o tabernáculo e todos os seus objetos. Eles o ministrarão e em redor do tabernáculo acamparão. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desamarrarão, e ao pousar o tabernáculo, os levitas o armarão, e o estranho que se aproximar será morto. E pousarão os filhos de Israel, cada homem junto a seu acampamento, e cada homem junto a seu estandarte, segundo o seu exército. E os levitas pousarão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira contra a congregação dos filhos de Israel.
E farão os levitas a guarda do tabernáculo do testemunho, e fizeram os filhos de Israel conforme tudo o que ordenou o Eterno a Moshe. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayolam atah betorreinu, Baru atah Adonai noten ha-Torah. A liá de hoje nos fala da contagem das tribos que exerceriam o trabalho como soldados e estariam prontos para o alistamento para o exército de Israel. Todos de idade de 20 anos já estariam inscritos e separados para servir o exército. A todos os judeus, nossos sábios vão dizer que todos os judeus foram curados quando o povo recebeu a Torá. E durante toda a sua permanência, toda a sua jornada, eles permaneceram sempre saudáveis, apesar dos obstáculos impostos pela natureza. À medida que nós vivemos a nossa vida de acordo com a Torá, seremos abençoados tanto com a saúde física como também com a saúde espiritual. Então, a liá de hoje, segundo o Midrash, cada homem deve saber que possui em si um valor incalculável e deve dizer, como consta no comentário de nossa bendita Torá: para mim o mundo tem sido criado, isto é, sobre a minha pessoa recaia a responsabilidade da criação de um mundo melhor. Então, vimos na leitura que por meio de Moshe, das palavras de Moshe, direcionadas pelo Eterno, o povo, parte do povo, exercia uma função e uma outra função. No caso, como vimos na leitura, os levitas, eles não foram contados para servirem o exército, mas eles estariam exercendo também a sua função dentro da comunidade. O trabalho que a eles foi imposto era o montar e desmontar o tabernáculo. Então, eles, dado a sua conduta, como temos falado, da vida em que eles tiveram, diferente das outras tribos no período em que estiveram no deserto, no Egito, a tribo de Levi, ela foi recompensada pelo Eterno, de forma então que eles não serviam no exército, mas estariam trabalhando ali no templo, ou seja, tanto o trabalho interno como o trabalho externo, na montagem, desmontagem do tabernáculo, eram feitos pelo levita, pela tribo de Levi. E nenhum estranho podia se aproximar dos objetos sagrados e nem tocar, porque esse poderia então ser morto, né?
Então, isso a Torá nos fala e nos conta de Uza, né? Ou Uzá, e quando a Torá estava vindo da terra dos levitas para Jerusalém, dado o momento que o carro que conduzia ela, um carro de boi, passou por um determinado local, a arca meio que começou a tombar e Uza, ou Uzá, ele levou a mão sobre a arca com o objetivo de protegê-la e por este motivo foi morto. Então, não podia tocar. Já havia sido ordenado pelo Eterno que todos os objetos sagrados só poderiam ser tocados e manuseados pela tribo de Levi. Então, devemos nós termos cuidado, né? E lembrar também o quanto nós podemos contribuir dentro da comunidade, na sinagoga. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu talento, tem o seu dom e que muito pode também contribuir na sinagoga, no crescimento da sinagoga. Então, que cada um, né, possa contribuir e de maneira que juntos faremos um grande trabalho e grandes conquistas por meio dessa união entre todos e cada um realizando o seu trabalho. É isso então. Por hoje ficamos por aqui na leitura da segunda Aliá e segundo dia da semana. Que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia, com as bênçãos do Eterno, um dia de grandes conquistas no trabalho, na família, que o Eterno abençoe grandemente. Fique com Deus, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Shalom.